Nós estamos vivendo, e nós vamos ver daqui a pouco, a era da guerra da cloroquina, não é? Eu até brinquei ontem, escrevi um texto hoje, falei ontem aqui mesmo, que a cloroquina virou assim, pensei no poeta Manuel Bandeira, né? Uns tomam éter, outros cocaína, já tomei tristeza, hoje tomo alegria. No poema Não Sei Dançar. E eu brinquei que a cloroquina virou a cocaína da extrema-direita. As pessoas estão alucinadas, estão fazendo as associações mais estapafúrdias. Né? Fica parecendo que a cloroquina agora é uma questão ideológica. Eu entendo. O Bolsonaro se meteu numa roubada ao sair de peito aberto contra o isolamento social e na contramão do que está fazendo o mundo inteiro. Na contramão, inclusive, do que está fazendo o seu mestre, o seu guia, Donald Trump. Não é isso? E aí, ele precisa dar um jeito de sair do corner. Pesquisas, hoje, pesquisa Datafolha, vamos ver daqui a pouco, avaliando o desempenho dos respectivos governadores de São Paulo e Rio e de Bolsonaro nesses mesmos estados. Os governadores estão com uma avaliação muito mais positiva do que o presidente da República. E ele está agora tentando sair do corner com essa história da cloroquina. Sim, ele está insistindo nisso faz tempo, mas agora ele está achando que ele está prestes a dar uma virada. E aí é preciso, então, que a gente explique direitinho esse negócio da cloroquina e da hidroxicloroquina, que são substâncias próximas, mas não exatamente as mesmas. Não é? Porque ninguém é contra. Quem pode ser contra, meu Deus do céu? Imagina se descobre o remédio, um remédio que vai... Não é que é para sair por aí andando participando de rave e de concentração, tá? Mas um remédio que, à medida que ele puder ser usado, que ele curar as pessoas, né? No futuro, quem sabe, né? Daqui a pouco, sei lá quando, a gente vai poder acabar com essa prisão domiciliar que a gente está vivendo. O número de mortos vai cair radicalmente. Quem não quer, meu Deus do céu? Quem não quer? Agora, é preciso ter responsabilidade. Atenção, isso é o que diz a ciência do mundo inteiro. Fosse só do Brasil, vá lá. Mas não é. Nós já vamos chegar aí. Né? Antes, vamos, meninos, nós temos aí a atualização dos números do dia. Temos, Reinaldo. Subiu para 800 o número de pessoas que morreram pela Covid-19 no Brasil. Foram registradas, confirmadas, 133 novas mortes nas últimas 24 horas, uma alta de 20%. O país soma até agora 15.927 casos da doença. Ontem eram 13.717. A alta aí foi de 16%. Taxa de mortalidade, ela está em 5%. Na coletiva de imprensa, o Ministério da Saúde afirmou há pouco que a transmissão no país ainda está em fase inicial, mas em 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas, e no Distrito Federal, já é possível verificar uma transição para a próxima fase, uma fase que eles chamaram de fase de aceleração descontrolada da doença. Infelizmente, assim, notem, tudo está seguindo, eu digo infelizmente, porque aquilo que se previa não era bom, que se antevia não era bom, mas tudo está seguindo aquilo que o pensamento científico apontou. Né? Bob, volta aí, quantos mortos? 800. 800. Eu espero que o Osmar Terra, depois disso, eu sei lá, talvez saia da vida pública, porque ele disse que seria desmoralizado se a Covid-19 matasse no Brasil mais do que a gripe comum mata no Rio Grande do Sul em um ano. Ele disse que é 900 e poucas pessoas. Isso não faz tempo, acho que faz 2 dias que ele falou. Suponho que amanhã, segundo seus próprios números,
infelizmente, a Covid-19 tenha matado no Brasil mais então do que a gripinha vai matar no Rio Grande do Sul, segundo ele próprio, em 1 ano. Eu não sei que diabo tomou conta de algumas mentalidades, né? Achando que se a gente fizer de conta que a realidade não existe, então ela não existe. A realidade seria uma mera disposição subjetiva. A realidade é então aquilo que eu acho, que eu julgo ser realidade. Né? É o solipsista enlouquecido. Não reconhece o mundo real. Só reconhece aquilo que enxerga. Olha aqui, todas as pessoas, ou qualquer pessoa, tem o direito de viver nessa vibe aí. Né? Você não quer reconhecer o mundo real? Você quer ficar fora do mundo real? Faça, escolha o que o faz feliz. Agora, quando se trata de política pública, quando se trata da vida alheia, aí não. Aí não. Mas, as pessoas podem ter as teses, têm o direito de ter as teses mais exóticas sobre qualquer assunto. Olha, se alguém quiser criar uma fundação, meter o seu dinheiro lá, e essa fundação tiver o objetivo de provar que o famoso teorema de Pitágoras é mentiroso e que, portanto, a soma do quadrado dos catetos não é igual ao quadrado da hipotenusa, não tem problema. Invista o seu dinheiro nisso. Tente demonstrar isso. Você quer gastar dinheiro demonstrando que a Terra é plana? Boa sorte. Vá adiante. Tá? Quer criar um ponto para o pouso de aeronaves espaciais? Idem. Escolha o que o faz feliz. Agora, quando envolve dinheiro público, quando envolve a saúde das pessoas, aí há certas subjetividades que não têm o direito de aparecer, não no espaço público, da política pública, do dinheiro público. Não é? E isso vale para qualquer um, isso vale para governante, isso vale para o presidente Jair Bolsonaro, isso vale para o Donald Trump, para qualquer um. Porque agora era só o que faltava. O grupo favorável à cloroquina e o grupo contra a cloroquina. O grupo favorável à cloroquina são os bolsonaristas. O grupo contra a cloroquina seriam os antibolsonaristas. Vocês enlouqueceram? Vocês, desculpem, vocês comeram cocô? Quem é contra a cloroquina? O que se quer, o que se pede, o que se espera é que se façam os estudos científicos seguros para o uso do remédio. E isso não impede, de maneira nenhuma, que as pessoas possam fazer experiência até consigo mesmas. Agora, uma experiência que você faz no seu próprio corpo, digamos que o Davi Wippe tenha tomado, já chego lá, é diferente de você fazer uma política pública considerando os efeitos colaterais do remédio. De resto, esta é uma questão importada, né? O Jair Bolsonaro só se tornou fanático da cloroquina quando Donald Trump começou com esse negócio. A partir de um estudo que foi publicado, e aí então ele começou da associação da cloroquina com a azitromicina. E o Bolsonaro foi ali. É isso, é isso. Acontece que isso não foi adotado como política de tratamento nos Estados Unidos,
não foi adotado na França, que é, na verdade, a origem, ali, já vamos ver, tem o teórico dessa história, original, em lugar nenhum. Por que haveria de ser entre nós se, por enquanto, as pesquisas não autorizam? Você que nos ouve, você que nos vê, precisa saber o seguinte: quando você vai usar um medicamento até que ele seja aprovado, há sucessivos testes. Sendo simples, é a coisa mais complexa do que essa, mas numa mirada simples da coisa é o seguinte: você pega grupos de doentes nas mesmas condições, administra remédio para um, não administra para outro, depois você colhe os resultados num caso, colhe os resultados em outro. Não basta esta primeira vez. É preciso que um determinado padrão se repita até que você consiga falar, isto pode ter eficácia. Ao mesmo tempo em que se vai estudar e se estuda o efeito colateral desse determinado remédio para ver se o efeito colateral não pode ser mais prejudicial do que o eventual benefício. Porque um determinado remédio, ele pode ser eficaz contra uma doença, mas ele pode matar as pessoas por outras razões. E, portanto, ele não é o remédio. Não é? Porque uma pessoa não se define apenas por estar ou não estar com o coronavírus. Isto não quer dizer que em determinadas circunstâncias particulares, aquele remédio possa ser útil para aquela pessoa, sem que, no entanto, se possa permitir o uso em larga escala. Saibam que até hoje existe administração hospitalar e controlada da talidomida, o famoso remédio que gerou milhares de pessoas com necessidades especiais, com membros faltando, etc., porque era um remédio anti-enjoo que se administrava para grávidas e ele tinha o chamado efeito teratológico, ele provocava deformidade no feto. E a talidomida deixou de ser um remédio usado em larga escala, foi proibido, embora exista uma administração restrita em casos especialíssimos. Isso não é uma questão para ir para a praça pública. Isso não é questão de votação. Isso não pede plebiscito. Ah, você é contra ou a favor da cloroquina? Tudo hoje virou esta vulgaridade, essa estupidez de ser contra ou ser a favor. As pesquisas estão sendo feitas. Oswaldo Cruz está pesquisando. O Einstein está pesquisando. O mundo inteiro está pesquisando essa e outras substâncias. E ela pode, sim, em circunstâncias especiais, há um médico famoso que disse, eu tomei, mas ele é um médico famoso que conhece outros médicos famosos, que sabe ver em si mesmo as reações e que tem acesso ao que há de melhor na medicina em caso de haver algum problema. O que nós estamos falando aqui, aquilo de que se cuida aqui, é do uso em larga escala. E aí sim, então que se tente o entendimento. Agora, tentar uma guerra... Há pouco eu vi o Eduardo Bolsonaro, claro, né? O Eduardo Bolsonaro, aquele que provocou um problema do Brasil com a China que está em curso, é bom que saiba, chamando o governador Dória de canalha, porque o Davi Wipp, que comanda o trabalho aqui contra a Covid-19, disse ter recomendado ao Mandetta que, sob certas circunstâncias, se teste a cloroquina.
Vocês acham, e ele disse na semana passada, vocês acham que o Davi Wipper iria a público dizer, eu falei isso para o Mandetta dizer, não, não falou? Essa guerra é um absurdo, é uma boçalidade. É contra o Brasil. É contra os brasileiros. É um desrespeito. O presidente nas redes sociais hoje, de novo defendendo a cloroquina. O ministro Mandetta falou na entrevista. Então agora nós continuamos nesse universo do surrealismo. Quer dizer, não, nós estamos vendo, mas ainda não há recomendação para uso em larga escala. Haverá um pronunciamento hoje do Bolsonaro às 20h30. Parece que tem 4 minutos e pouco. Não sei o que ele vai falar. Né? Eu espero, ou melhor, eu torço. Esperar no sentido de... porque a gente muitas vezes usa o verbo esperar, né, no sentido de uma aposta, né? Eu acho que vai ser tal coisa, né? Não é isso? Você diz, sei lá, tá muito tempo de seca, você fala, você acha que vai chover hoje? Eu espero que sim. Esse espero não é só uma espera daquele que fica parado no aguardo de que as circunstâncias confirmem alguma coisa. Não. Também é uma torcida, né? Também pode ser uma antevisão. Então não é assim que eu espero, porque na verdade eu não espero que venha coisa boa. Ô Reinaldo. Torço, aí sim. Torcer eu torço. Né? Para que ele dê coisa boa. Alguém me chamou? Reinaldo, só uma informação, né? A redação acaba de me passar aqui. O presidente falou há pouco à TV Band e confirmou que nesse pronunciamento vai falar de novo sobre a possibilidade de usar sim a cloroquina contra o vírus, contra o coronavírus. Vai dizer que o Dr. Kalil utilizou, né? E esse pronunciamento vai citar novamente a cloroquina como um possível remédio, como a possível cura do coronavírus, da Covid-19. É um pronunciamento irresponsável, então. Pronto, falei. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É óbvio que isso vai provocar desde a possibilidade do uso indiscriminado de quem tiver acesso, né, até, infelizmente, e por favor, passem isso adiante, né, uma coisa que pode começar aqui, se espalha, tenho certeza disso. Sob nenhuma, de maneira nenhuma, jamais façam uso preventivo da cloroquina. Isto é, vou usar a cloroquina para não ter a Covid-19. Vou usar a cloroquina para que o vírus não prospere em mim. Não pode. Se você fizer isso, você é candidato à morte. O remédio tem efeitos colaterais muito pesados. E tem de ser usado sob estrita vigilância médica. E ainda não há a certeza de que ele é realmente eficaz. Mas como? O Kalil disse que usou. Bom, o Kalil disse que usou. E eu adoro o Kalil, me dou bem com ele, mas ele não é um experimento científico, porque nada indica que foi a cloroquina, pode ter sido outra coisa. Porque o Kalil também sabe que houve gente que usou cloroquina e morreu. Então eu estou contra? Não, não estou contra. Eu sou a favor de que a ciência faça os devidos experimentos. Porque, ademais, né, é um absurdo eu ter que me alongar sobre isso, mas é necessário. O que eu posso fazer? Que de resto, na cabeça de algumas pessoas está assim, puxa, se a gente começar a dar cloroquina, então a gente agora pode dar o liberou geral. Chega, gente, todo mundo para a rua porque a cloroquina já está aqui. Não. Não. Como deixou claro o ministro da Saúde. O Bolsonaro está tentando ser o dono da cloroquina, o que de resto nem é, porque não começou com ele. Insisto numa tentativa de tirar o nariz fora d'água nessa crise. Definitivamente o caminho não é esse. A propósito, meninos, vamos, já que eu tô nessa, né?
Vamos aí, o Fábio Cuba, Sim. vamos para você, né? Vamos para o bloco, então, da cloroquina. Vamos. Né? Ô, Reinaldo. Que a gente tem... Oi, diga. Só um registro antes, o Augusto, o nosso produtor Augusto Vale, cantou a bola aqui sobre o que você falou do Osmar Terra, né? Aquela entrevista. Foi uma entrevista a uma rádio lá no Rio Grande do Sul, ele falou isso ontem. E segundo ele, 950 pessoas vão morrer de gripe sazonal, essa gripe comum, e vai matar mais do que o coronavírus. Isso. No ano no Rio Grande do Sul. E aí ele disse que ele seria desmoralizado se o número de mortos do coronavírus no Brasil fosse superior a esses 950. Então é a partir de amanhã, né, doutor? Pendura a chuteira. Tem uma hora que como lida com a vida das pessoas, é preciso ter um pouco de prudência. Isso era de convir que lhe faltou prudência. Né? Vamos lá à campanha oficial do governo, o Fábio Cuba? Vamos dar esse bloco aí de cloroquina todo, e aí eu faço o comentário. Na verdade, eu não vou resistir, né? Eu vou acabar fazendo eu sei como funciona, mas vamos nessa. Eu fico prometendo. Mas funciona bem assim, pô, é legal. Eu prometo coisas que eu não faço, entende? Faço coisas, tô que nem a música evidência, faço coisas que não digo coisas que não faço. Vamos nessa então, Reinaldo. Enquanto o ministro Luiz Henrique Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro discordam sobre o uso da cloroquina, a Secretaria de Comunicação do governo publicou hoje nas redes sociais uma mensagem que exalta o que chama de resultados positivos do medicamento no combate ao coronavírus. Isso deu praticamente início a uma campanha oficial em defesa do remédio. Provocação ou não, esse post, Reinaldo, da Secom, conta com uma frase atribuída a Mandetta. Segundo a campanha, o ministro disse o seguinte, aspas, nós já liberamos cloroquina e hidroxicloroquina, tanto para os pacientes críticos como para todos os internos em hospitais. Não, mas de novo, né? É a guerra do governo contra o governo. Uhum. A guerra do governo contra o governo, porque o Mandetta também é governo. Ele continua lá. Não se trata, de novo, de ser contra o uso controlado. Isso já tinha sido discutido. Não é? A questão é forçar o uso em massa. O Bolsonaro pensou até num decreto, não sei se ele não vai querer anunciar um decreto hoje. Que se anunciar vai cair, né? Ele sabe. Redes sociais, vamos lá. Como você disse há pouco, Reinaldo, o presidente ele voltou a defender hoje nas redes sociais o uso da cloroquina. Eu vou ler o que ele escreveu. Aí ele colocou lá. 1. Há 40 dias venho falando do uso da hidroxicloroquina no tratamento do Covid-19. Né? Mas ele escreveu do. Sempre busquei tratar da vida das pessoas em primeiro lugar, mas também se preocupando em preservar empregos. Fiz ao longo desse tempo contato com dezenas de médicos e chefes de estados de outros países. Aí ele escreve. 2. Cada vez mais o uso da cloroquina se apresenta como algo eficaz. 2 renomados médicos no Brasil se recusaram a divulgar o que os curou da Covid-19. Seriam questões políticas, já que um deles pertence à equipe do governador de São Paulo? Questionou o presidente. E por fim ele colocou lá, 3. Acredito que eles falem brevemente, pois esse segredo não combina com o juramento de Hipócrates que fizeram. Que Deus ilumine esses 2 profissionais, de modo que revelem para o mundo que existe um promissor remédio aqui no Brasil. Olha, um dos médicos, eu não sei, um dos médicos é o seu Davi Wippe, o outro não sei se ele estava se referindo ao Calil, né? Davi Wippe foi muito bem não revelar, já falo disso, porque se ele diz não tomei, fica parecendo que é contra. Se ele diz tomei, há esse efeito que eu estou falando, esse risco, e a questão, de novo, não é individual. Né? É uma canalice, aliás, ficar cobrando dele que diga se tomou ou não tomou. Porque aí, se você vai para a interpretação, o general Heleno contraiu a Covid-19 uma semana depois, estava lá fazendo reunião no Ministério. Depois exibiu um negócio dizendo que estava sem o vírus. Ele tomou? Não tomou? Em não tendo tomado, significa que ele não obedece às diretrizes do Bolsonaro?
Aliás, das 22 pessoas que o avião do Bolsonaro despejou aqui com o vírus, quantas tomaram? Quantas obedeceram o presidente? A questão não é essa. É uma falsa questão. Aliás, por falar em WIP, ele acabou fazendo um pronunciamento. Vamos lá. Item 9. Diante, Reinaldo, desses ataques que ele vem sofrendo nas redes sociais, o médico infectologista, que ele é coordenador também do Centro de Combate à Covid-19 aqui em São Paulo, ele disse o seguinte. Na reunião de quinta-feira passada com o ministro Mandetta, eu sugeri ao ministro, eu era o único infectologista, que ampliasse o uso da cloroquina para todos os pacientes internados em duas condições, desde que o médico receitasse e o paciente autorizasse. Da mesma forma que a cloroquina continuasse sendo usada nas pesquisas que estão em andamento. Outro fato é que a cloroquina não é um remédio inócuo. Ele tem efeitos adversos, cardíacos, hepáticos e visuais. Então, é um medicamento que tem que ser usado com critério e com cuidado, sempre sob a observação do médico que prescreveu. Quero falar também uma coisa para o senhor presidente. Presidente, eu respeitei o seu direito de não revelar o seu diagnóstico. Respeite o meu direito de não revelar o meu tratamento. Eu nunca revelei tratamento dos meus pacientes. Eu nunca revelei doenças dos meus pacientes sem ser autorizado. Então, presidente, por favor, me respeite e respeite o meu direito de privacidade. Bom, o pedido está certíssimo, né? Vocês querem que eu diga o quê? Né? É isso mesmo. E como eu já disse, o Calil disse que usou. Né? E acho que, o médico Roberto Calil, e acho que as pessoas entendam as condições de controle necessárias, querem fazer essa opção. Sim, o que nós estamos falando aqui é de política pública. Aí é outra conversa. Né? Agora, o presidente quer fazer esse pronunciamento, que arque com as responsabilidades depois e com as consequências.